Olá! Nesta videoaula você vai aprender como nós podemos agir com relação à reabilitação e reconstrução de cenários após a ocorrência de um desastre. Decretada uma situação de emergência ou de estado de calamidade pública, as principais preocupações no primeiro momento são proteger as vidas e salvaguardar os bens. Os desastres afetam de forma simultânea várias dimensões: saúde mental, moradia e família, segurança, rotinas e serviços, trabalho e renda e ambiente. O impacto de um desastre difere de um lugar para outro, em razão de inúmeros fatores como a magnitude e a intensidade da ameaça. A necessidade de cada país ter um programa de resposta que priorize ações de reabilitação e recuperação é muito importante, como forma de garantir que se restabeleça a normalidade e a segurança da população atingida por um desastre, além de prevenir desastres no futuro. No caso brasileiro, as ações de resposta estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional classificam-se em ações de socorro, ações imediatas de resposta aos desastres com o objetivo de socorrer a população atingida, ações de assistência às vítimas, ações imediatas destinadas a garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, ações de restabelecimento de serviços essenciais, de caráter emergencial, destinadas ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre. Normalmente, as ações de recuperação iniciam-se tão logo a situação esteja estabilizada pelas ações emergenciais de resposta. As ações de recuperação de infraestrutura, por sua vez, estão divididas em reconstrução e restauração. Cada país define as suas políticas e programas para as ações de preparação, resposta e recuperação, criando o seu próprio sistema de gestão e se articulando com outras instituições públicas, privadas, comunitárias, organizações não governamentais, com o objetivo de assistir as populações afetadas por desastres. Desde 2005, 168 países integrantes da ONU, sendo o Brasil um deles, assinaram o Protocolo do Marco de Ação de Hyogo, MAH, no qual se comprometeram em estimular a redução de risco de desastres em suas nações, por meio de integração da redução de risco de desastres nas políticas e no planejamento de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento ou fortalecimento das instituições, mecanismos e capacidades para aumentar a resiliência frente às ameaças e incorporação sistemática de enfoques para a redução de riscos, na implementação de programas de preparação, atenção e recuperação de desastres. Para alcançar esses objetivos, o Marco de Hyogo definiu 5 prioridades e ações específicas. Fazer com que a redução dos riscos de desastres seja uma prioridade. Identificar, avaliar e observar de perto os riscos dos desastres e melhorar os alertas prévios. Utilizar o conhecimento, a inovação e a educação para criar uma cultura de segurança e resiliência em todos os níveis. Reduzir os fatores fundamentais do risco e fortalecer a preparação em desastres para uma resposta eficaz a todo nível. As prioridades estabelecidas pelo Marco de Hyogo destacam o importante papel que pode ser desempenhado pelos governos nas ações de preparação e de resposta, mas também nas ações de recuperação, com o objetivo de salvar vidas e estabelecer um enfoque integral de redução do risco de desastres. A efetiva integração das ações de redução de riscos de desastres em todas as esferas governamentais promove a resiliência das comunidades, por meio da redução das vulnerabilidades e da ênfase nas ações de gestão de riscos de desastres. A resposta está relacionada à disponibilização dos serviços de emergência e de assistência pública durante ou imediatamente após a ocorrência de um desastre, com o propósito de salvar vidas, reduzir os impactos à saúde, garantir a segurança pública e satisfazer as necessidades básicas de subsistência da população afetada. A reabilitação compreende uma série de ações relacionadas à resposta, tendo, portanto, um caráter emergencial. O objetivo é iniciar o processo de restauração das áreas afetadas por situação de desastre,
permitindo o retorno das atividades e das populações afetadas. A etapa de recuperação ocorre após o evento, depois de executadas as medidas de reabilitação, nas quais se inicia o processo de restabelecimento das condições normais de vida de uma comunidade, de forma permanente. Essa etapa engloba dois grandes aspectos: restabelecer permanentemente os serviços básicos indispensáveis e avançar para uma solução permanente, de médio a longo prazo, que busca restituir as condições normais de vida da população afetada. As ações de reconstrução fazem parte da etapa de recuperação pós-desastre. Como dependem de recursos disponíveis, há necessidade de priorizar determinada reserva de recursos financeiros para esta última etapa do ciclo de gerenciamento de desastres. Um instrumento fundamental é o diagnóstico de identificação de danos e análise de necessidades, a ser aplicado nas áreas afetadas por um evento adverso. O diagnóstico permite identificar as necessidades básicas da população impactada durante emergências e orientar as ações de recuperação e reabilitação de forma eficaz. O formulário de informações do desastre, FID, que deve ser preenchido na ocorrência de um desastre, solicita um conjunto de informações sobre o evento, possibilitando um diagnóstico inicial da situação. Outro instrumento é o Guia de Avaliação de Danos e Análises de Necessidades de Saúde em Situações de Desastre, EDAN. Essa avaliação pode ser preliminar, dirigida à primeira apreciação do desastre, e busca estimar aproximadamente o ocorrido, tendo como referência uma informação prévia, antes das primeiras 8 horas. Essas informações são essenciais para a tomada de decisão em curto prazo. Complementar permite identificar antes das 72 horas, sem haver profundos estudos, os detalhes das necessidades relacionadas com a resposta e perceber os pontos críticos para as fases de reabilitação e reconstrução. Informação familiar. Este levantamento tem como objetivo a coleta de dados por unidade familiar. Essas informações facilitam a elaboração posterior para definir ações pontuais. Os formulários utilizados para o levantamento dos danos dos desastres devem estar num formato simples e de fácil entendimento, de modo que o seu preenchimento pelo profissional designado seja feito de maneira rápida e eficaz. São 4 os eixos de avaliação de danos e de análises de necessidades apresentados no Guia EDAN. Prioridades humanitárias: saúde pública, mortalidade e morbidade, presença de enfermidades ocasionadas diretamente pelo desastre ocorrido, acesso à água de qualidade, acesso aos alimentos durante a emergência e situação dos abrigos. Infraestrutura pública vital: água potável, drenagem, energia elétrica e telecomunicação e transporte. Infraestrutura produtiva e os meios de vida: setor agropecuário, setor industrial e manufatureiro, setor bancário, turístico e comércio. Moradia e edificações públicas: escolas, hospitais, clínicas, unidades de saúde e presídios, entre outros. Os passos necessários para uma avaliação de danos e necessidades após um desastre são os seguintes: definir uma linha de base que descreve a situação anterior ao desastre. Definir a situação depois do desastre. Estimar os danos e perdas de cada setor. Estimar os custos totais do desastre. Medir o possível impacto econômico do desastre e medir o impacto do desastre sobre o emprego e a renda das pessoas e das famílias. Outros aspectos importantes para um bom diagnóstico, além da identificação dos danos físicos, se referem a mapeamento dos riscos existentes ou futuros, a identificação das capacidades e disponibilidades institucionais e organizacionais para atuação conjunta e a disponibilidade de materiais. Lembre-se que o principal aspecto das ações de recuperação é reconstruir prevenindo futuros desastres, ou seja, recuperar reduzindo as vulnerabilidades. Acompanhe no livro-texto mais informações importantes e complementares. Bom trabalho!